Olá, crianças, tudo bem? Hoje, dia 13 de outubro, nós vamos ter a nossa aula de matemática, em que estaremos falando sobre divisão. E o que é divisão? É quando eu divido ou reparto algo. No nosso livro, ele diz que a divisão é aquela operação matemática que vai determinar a quantidade de vezes que o número, que é o divisor, ele vai ser dividido. Quantas vezes ele tem dentro do outro, que é o dividendo. Então, a divisão, a gente vai ver que ela é o inverso da multiplicação. Então, para que vocês tenham um ótimo entendimento, vocês vão ter que estar sempre revisando aquela tabuadinha de multiplicação. E aqui a tia vai mostrar para vocês. A tia tem aqui uma quantidade de 10 colheres, né? 10 colheres. Para me dividir essa quantidade em duas, eu vou fazer como? Eu vou poder dividir aqui até, para facilitar, a tia já separou por cores, certo? Se eu dividir por 2, né? Vai dar 5 colherzinhas azuis e 5 colherzinhas transparentes. Então, eu dividi em 2 grupos. Mas se eu fosse dividir em 3 grupos, será que ia dar certo? Como é que ficaria se eu dividisse em grupos de 3? Nós teríamos um grupo com 4, outro grupo e 2 grupos de 3. 3, 6, 9 e 1, 10. Então, se eu dividisse, não, tinha que ser 3 e acabar sobrando uma. Então, quando eu divido por 2, ele dá uma divisão exata, não tem resto. Quando eu faço uma divisão que fica sobrando um, como sobrou essa colherzinha, então ele vai ser chamado de uma divisão inexata, ok? É a divisão, né? O inverso da multiplicação. Se eu tenho 20 bombons, 20 bilas, 20 brinquedos, e eu vou dividir com 4 crianças, cada uma vai receber 5 brinquedos. Por que é o inverso? 5 vezes 4 é igual a 20. Divisão exata. Olha aqui. 5 vezes 4, 20. Aqui só foi voltando. Então, é o inverso. A divisão é o inverso da multiplicação. Aqui, a tia fez 2 continhas, já deixou resolvida, para que vocês possam entender. Se eu tenho 20 e eu divido por 2, vai dar 10. Então, eu coloco 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 menos 20 igual a 0. Divisão exata. E aqui, 25 e eu vou dividir por 3. Como é que coube um 8 aqui? Porque 8 vezes 3 vai ser igual a 24. 8 vezes 3 igual a 24. 24 menos 25, sobrou 1. Então, a gente diz aqui que teve um resto. Então, essa divisão aqui, ela é uma divisão inexata. A divisão, pessoal, ela tem os termos. Dividendo é o número 20, né? O número que vai ser dividido por 2. Então, 20 dividendo, 2 divisor e não tem resto. Na outra continha que a tia apresentou para vocês anteriormente, ela ia ter resto, né? Ia sobrar o número 1. Então, o número 1 é chamado de resto. E aquele número que fica embaixo, o resultado, 10,
ele é considerado o quociente. A tia vai estar colocando aí no vídeo, vocês vão poder estar vendo, certo? Então, gente, a divisão, ela não é uma coisa de outro mundo. Vamos estar sempre revisando as atividades de multiplicação para facilitar o entendimento sobre a divisão. Vamos devagar, vamos por parte, certo? A tia vai mandar uma atividadezinha bem facinha para vocês estarem compreendendo as primeiras noções de divisão, tá? Um beijo para vocês e